Vamos iniciar agora a nossa segunda aula, na semana do dia 18/8. Nós vamos continuar, melhor dizendo, o nosso assunto sobre grupos, mais especificamente tipos de grupos. Você pode perguntar, o que é um grupo? Você pode começar com essa definição mais simples, né? O grupo seria o quê? 2 ou mais indivíduos interdependentes, interativos, que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo. Mas todo grupo, ele trabalha dentro de um processo grupal, né? E esse processo grupal, ele, como foi dito anteriormente na definição, né, que ele visa a obtenção de um determinado objetivo, então, todo grupo, ou seja, todo esse processo grupal, ele tem em comum a resolução de um problema. Ele busca a resolução de um problema. Então, essas pessoas, elas têm objetivos ou necessidades que são em comuns, né? E isso gera essa interação dinâmica que ela é geralmente muito rica entre seus membros. Agora, todo grupo e o processo grupal, ele está dentro de um espaço e um tempo determinado. E tudo isso gera o quê? Relações articuladas com elementos internos do grupo e externos ao grupo. Então, quando a gente vê isso, grupo, definição de grupo, processo grupal, a gente olha para a sociedade. Então, a gente começa a perceber que dentro da sociedade existem vários tipos de grupo, né? Grupo de trabalho, grupo familiar, grupo da escola, grupo da igreja. Então, times de futebol. Então, são vários tipos de grupos. A sociedade, ela vive em grupos e ela vive nesse processo grupal. Então, tipos de grupos, né? Aí está o nome errado, mas é grupos. Então, nós temos 2 tipos de grupos. Grupos primários e grupos secundários. Grupos primários. Como que a gente pode classificar um grupo como primário? Primeiro, então, o grupo primário é aquele grupo que ele é constituído para satisfazer uma necessidade básica da pessoa e a formação de sua identidade. Então, ele se caracteriza por quê? Porque ele tem fortes vínculos afetivos e interpessoais, né? E uma hierarquia de poder. Então, um exemplo de um grupo primário é o grupo familiar. Então, o grupo familiar, ele é um exemplo de grupo primário, tá bom? E grupos secundários? Grupos secundários são aqueles que foram constituídos, formados para satisfazer a necessidade sistêmica, uma necessidade de um sistema, ou então interesses de grandes grupos e classes. Então, a identidade desse grupo secundário, ela vai ser constituída pelo papel social que o indivíduo desempenha e o poder desse grupo secundário, ele está centrado na capacidade e na ocupação social dos seus membros. Então, um exemplo de grupo secundário, que é um grupo funcional, pode ser um grêmio estudantil de uma escola, os conselhos de classe dessa escola, né? Então, esses são exemplos de grupos secundários. Então, a partir daí, quando a gente já começa a perceber isso, a gente pode colocar um conceito um pouco mais elaborado do que seja um grupo. E assim eu vou pegar esse conceito síntese de grupo que é proposto por Martin Baró, que é uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza em cada circunstância suas necessidades individuais ou então os interesses coletivos. E aí a gente também percebe que cada grupo ele tem uma dinâmica, né? Porque o grupo ele é composto por pessoas. E por ser composto por pessoas, por membros, se alguma coisa acontece a um desses indivíduos, então esse acontecimento ele pode gerar várias situações que isso vai tornar esse grupo dinâmico, né? Então, todo grupo é um todo dinâmico. Então, apesar de ser um conjunto de pessoas, ele não é somente a soma dos participantes que compõem esse grupo, né? Ele significa muito mais. Ou seja, que qualquer mudança que ocorra em um dos participantes, isso vai interferir no estado do grupo como um todo. E porque cada indivíduo, ele não é
uma coisa parada, mas ele é dinâmico, ele está sempre mudando, então isso reflete no grupo. Então, um grupo também, ele é dinâmico. Então, quando um grupo se estabelece, você tem um grupo ali estabelecido, quer seja ele primário ou secundário, uma série de fenômenos, ele passa a atuar em cima desse grupo, atuar sobre as pessoas desse grupo, sobre as pessoas individualmente que compõem esse grupo. E, consequentemente, esse fenômeno que atua sobre essa pessoa individualmente, ela vai afetar toda a dinâmica do grupo. E isso é o que nós chamamos de processo grupal. Então, quais são os fenômenos que acontecem e que podem acontecer individualmente numa pessoa que vai alterar e vai agir sobre essa dinâmica, sobre esse grupo, que vai gerar essa dinâmica de grupo, né? E que vai gerar também esse processo grupal. Nós temos a coesão, padrões grupais, motivações individuais e objetivos do grupo e a liderança. Então, nós temos esses 4 fenômenos que atuam, né, em um indivíduo e que, consequentemente, vai mexer também sobre todo o grupo e que vai se transformar no que nós chamamos de processo grupal. Então, é coesão, padrões grupais, motivações individuais e objetivos do grupo e o 4, liderança. Então, nós estamos vendo aí que todo grupo ele tem a dinâmica. É como se fossem essas peças de uma engrenagem, né, que elas se colocam e uma modifica a outra. Então, a liderança, dependendo de que tipo de liderança você tem dentro desse grupo, ele pode trazer uma maior ou uma menor coesão. Essa liderança, ela pode se gerar uma pressão dentro do grupo, essa pressão também dentro do grupo, ela pode gerar uma maior ou uma menor coesão. Então, vamos identificar e entender um pouquinho mais o que é cada um desses fenômenos ditos anteriormente, né? E sempre lembrando que todo grupo, ele tem essa interdependência entre seus membros, todo grupo, ele tem um objetivo comum e que a coesão, ela vai variar, ela é uma coisa que varia em um contínuo, que vai da dispersão desse grupo até a unidade. Ou seja, a coesão, ela pode variar aí. Então, se um grupo é muito coeso, gera essa unidade. A coesão é como se fosse um chiclete, né, que faz as pessoas se grudarem. Ou então ele pode simplesmente ser um grupo que não tem uma coesão, uma unidade, e ocorre o que? A dispersão desses membros desse grupo. Então, coesão. Então, o que significa a coesão? Então, a coesão é o resultado do quê? Da aderência, né? Da ligação, desse ligante, né? Do indivíduo ao grupo. É a fidelidade aos objetivos daquele grupo e a unidade desse indivíduo nas ações desse grupo. Então, todo grupo ele só consegue sobreviver, só consegue ter vida se mantiver uma atração entre seus membros, né? Porque aí eles vão ficar unidos e aí eles vão conseguir alcançar os seus objetivos. Por isso também que se tem, a partir dessa, manter essa atração, ela faz também gerar uma certa pressão entre os membros, para que eles possam permanecer juntos. Por isso existe aquela maquininha, né? Essa roda, né, que tem a pressão do grupo, que faz com que essa coesão seja maior ou menor dentro do grupo. Então, a coesão, ela é isso, essa liga, né, essa aderência do indivíduo ao grupo e a fidelidade dele aos seus objetivos. A coesão também dentro de um grupo, ela é de acordo com as características que esse grupo tem, e aí, de acordo com essas características, se o indivíduo ele se mantém unido a essa característica, a esse objetivo, ele vai ter uma maior ou uma menor coesão, né? Então, uma maior coesão, geralmente, ela é obtida quando o grupo observa que as finalidades elas estão sendo cumpridas e os resultados eles estão sendo obtidos. Então, isso gera uma maior coesão. Então, quanto maior coesão, maior a satisfação dos membros e maior a produtividade,
Mas essa coesão é quando o quê? Quando eu sinto, eu observo que as finalidades para a qual aquele grupo foi criado, ele está sendo cumprida, né? E isso está de acordo com os meus objetivos também, né? Então, isso pode ser claramente, por exemplo, observado em um time de futebol. Então, quanto mais ele se reveste do sentimento de equipe, melhores são os resultados que eles vão obter. E vice-versa, quanto melhores os resultados, mais aumenta a coesão do time. Outro ponto, né, importante dentro desses fenômenos é o que nós chamamos de motivações individuais e objetivos do grupo. Então, essas motivações são os elementos que estão relacionados com a escolha que cada indivíduo faz quando decide participar de um grupo. E são importantes para garantir a adesão. Uma pessoa, ela escolhe participar de um grupo a partir de motivações pessoais que ela tem, né? Sejam motivações referentes aos objetivos do grupo, sejam essas motivações as atrações exercidas por membros que compõem esse grupo, que exercem sobre ela sente aquela vontade de fazer parte daquele grupo, né? Então, é importante também observar que as respostas que o grupo dá a essas manifestações individuais, né, a esses desejos, a essas motivações, as quais até podem ser admitidas, desde que não interfiram nos objetivos centrais do grupo, que sempre prevalecerão. Então, eu tenho que observar isso, essas respostas que esse grupo está dando às minhas manifestações individuais, aos meus desejos. Mas isso é uma coisa que não é o objetivo do grupo, né? O objetivo do grupo é um outro. Então, quanto mais o grupo ele zela pela coesão dos seus membros, menos manifestações individuais elas vão ser toleradas. Então, uma manifestação individual que atente contra os objetivos do grupo, ela não vai ser aceita de forma nenhuma. Então, elas serão punidas com a exclusão daquele membro daquele grupo, né? E os padrões grupais, o que são isso? São as expectativas de comportamentos partilhados por parte do membro do grupo. Então, esses padrões ou normas de comportamento, eles são estabelecidos com a especificação de atitudes ou comportamentos que os membros têm que ter, né? São esses padrões, esses comportamentos, essas normas que são estabelecidas dentro daquele grupo e que aquele grupo ele tem que ter aquele padrão, né? Então, a partir disso, estabelece-se como que uma fiscalização por parte dos próprios membros para que aquele padrão, aquela norma, ela seja seguida, tá? Então, esses padrões, muitas vezes, eles não são explícitos, eles não são ali escritos quando você entra, está de uma certa forma implícito. E você tem que seguir, você tem que perceber esses padrões e começar a seguir. Então, tem muito isso dentro dos padrões grupais, dentro dos grupos. E isso é um dos processos grupais, é um dos fenômenos que gera o processo grupal. E tem, por último, outro fenômeno que é a liderança, né? Que é aquela habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo e que produz efeitos na atmosfera deste. O grupo ele pode desenvolver-se em um clima democrático ou então num clima autoritário ou relaxado, né? Depende do que? Da vocação do grupo e da vocação da liderança, né? Que tipo de liderança é essa? Então, essa liderança ela vai viabilizar essa vocação. Assim, por exemplo, em grupo cujos membros acreditam que a melhor forma de organizar as relações é autoritária, então ela vai necessitar de um líder autoritário, que por sua vez ele vai sempre estar reforçando a atmosfera autoritária dentro do grupo. Então, um dos grandes estudiosos que eu trago a vocês da questão da liderança foi Kurt Lewin, o outro foi Pichon Rivière, né? Então, para Kurt Lewin, né, os grupos democráticos eles tinham mais eficiência a longo prazo, enquanto os autoritários eles tinham uma eficiência imediata, né? Como as decisões são centralizadas na figura do líder, os membros eles somente funcionam a partir de sua demanda. Então, eles são geralmente cumpridores de tarefas. Já os grupos democráticos, não. Eles exigem uma maior participação dos seus membros, que dividem as responsabilidades com a liderança. Então, isso torna a realização dos objetivos mais demorada. Entretanto, são realizações mais duradouras,
E aqui nós ficamos nessa semana com esse assunto. Passei uma atividade para vocês, está lá postada. Segue um texto complementar do Pichon Rivière para complementar o que é grupos e a classificação e os tipos de grupo. Deem uma lida para complementar a videoaula de hoje. E até a próxima semana.